Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né? Que a paz de Jesus possa adentrar o coração de todos vocês, né? Nessa casa abençoada. A gente, como todas as palestras, a gente passa alguns recadinhos, os trabalhos. As palestras tem todos os dias, né? Para o pessoal da internet também, né? Todos os dias tem trabalho na casa, à exceção da sexta-feira, que é um trabalho diferente, que é um trabalho voltado para a dependência química. Então, quem conhecer alguém que tem essa dificuldade, esse problema que machuca tanta gente aí, né? Então, por favor, né? Para a pessoa vir conhecer o trabalho, que é um trabalho super importante. Aí tem os trabalhos sociais da casa, o trabalho das cestas básicas, né? O trabalho que ajuda o pessoal lá da rua, né? Tem o trabalho das gestantes também. Então, são trabalhos, né, importantes que a casa faz. Né? Então, quem quiser um dia conhecer também, né, conversa aí no plantão de atendimento, que é meia horinha antes, né, e vem conhecer, né, vem conhecer o trabalho, né, que através do trabalho a gente também consegue, né, sanar algumas dificuldades que a gente tem. Então, o trabalho é super importante, o trabalho, o estudo, né, em fevereiro começam as aulas aqui, né, do centro de novo. Então, quem se interessar em fazer o curso, né, é um curso muito bom, muito legal, com professores muito legais, né, que ajudam bastante a gente a entender muita coisa que a gente às vezes estava com dificuldade, né, através das aulas a gente consegue, né, melhorar a nossa visão, nosso ponto de vista em relação a algumas coisas, e os amigos que a gente faz também é importante, tá bem? Então a gente vai fazer uma prece só para harmonizar, né, o nosso coração, né, pedindo ajuda, que um dos motivos principais os quais, né, nós entramos nas casas, a gente primeiro entra buscando essa ajuda, esse alento para a nossa alma, né, uma luz para que a gente possa reencontrar uma caminhada, se fortalecer para os dias. E nesse caminho, né, como a gente disse agora há pouco, a gente vai fazendo amigos, vai se fortalecendo, vai conhecendo novas pessoas, vai entendendo melhor as coisas, entendendo o caminho que Jesus fez e que nos deixou e que nos ensinou. E esse caminho de amor, de paz e tranquilidade é o caminho que nós buscamos entrando nessa casa abençoada. Então, tenha tranquilidade, a paz, por mais atribulado que estejam, por mais dificuldades que nós estejamos passando, acreditem e tenham esperança em dias melhores. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estar aqui, graças a Deus. O Rudai vai conversar com a gente hoje. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. E assim, a partir deste momento em diante, vamos elevar o nosso padrão mental, elevar o nosso sentimento, o nosso padrão mental, para que a gente consiga alcançar a descida que a espiritualidade faz para poder chegar até nós. Entendemos que a elevação de pensamentos, de sentimentos, faz com que a gente esteja sempre em páramos, em esferas, em ambientes melhores, mais purificados. E não será diferente conosco estando aqui na Terra. Estando na Terra, nós buscamos sempre o conforto, sempre buscamos as facilidades, procuramos sempre abreviar caminhos para conseguir coisas, objetos que precisamos. Então o conforto é uma meta que todos nós aqui na Terra atingimos, seja o conforto material, seja o conforto das estradas, seja o conforto, enfim, de qualquer situação que nos amenize ou nos diminua o trabalho que temos que fazer para deixar mais tempo livre para usarmos a inteligência, para usarmos, né, as ferramentas do desenvolvimento espiritual ou do desenvolvimento humano como um todo, né? Considerando nesse ponto a alma como um todo, o homem integral. O tema, a nossa transformação. Livro Todos Precisam de Paz na Alma, Raul Teixeira, Benedita Maria Médium, item ou lição 39.
de uma forma geral, o texto nos remete a prestarmos atenção e procurar comparar e refletir os tempos passados com os tempos atuais. E entender que a alma ou o homem progrediu intelectualmente. Então saímos de um estágio onde não tínhamos recursos ou não sabíamos lidar com recursos que a natureza nos oferecia. Gradativamente o homem, né, através da observação, através do aprendizado prático, ele começou a entender que fazer assim ou assado, ou facilitar algumas tarefas, desenvolver algumas ferramentas, facilitaria a sua vida, né? Então o progresso que nós temos hoje, em todos os campos onde o homem atua, foi produto do desenvolvimento intelectual. Enfim, a alma ou o espírito humano é quem evoluiu nessa etapa toda, permitindo que o homem, que é uma alma encarnada, ou um espírito encarnado no caso, pudesse, né, aproveitar o trabalho outrora realizado por ele mesmo e pelos seus, né? Então, diz assim: não há o que se discutir com relação ao bem-estar que nos oferece a zona de conforto em que nos situamos, nos diversos setores da vida terrena. Enfim, todos nós estamos habituados, acostumados a fazer as mesmas coisas todos os dias. E aí, mude para ver, né? Então, a esposa gosta que o jarro de planta ou de flor esteja num ponto, que o tapete no banheiro para se pisar após o banho esteja daquela forma, né? Que o marido pendure a toalha, que recolha suas roupas, que o prato na mesa tenha determinada posição. Então, todos nós temos sistemas e não gostamos de que haja mudanças, né? É muito difícil achar quem deseje modificar as posições ou condições agradáveis da sua existência. Então estamos acostumados a fazer as coisas de uma certa forma, né? E dificilmente mudamos, né? A fim de buscar outras mais novas, por mais encantadoras que sejam os seus acenos. Ou seja, temos aversão à mudança. Seja a mudança no ambiente de trabalho, seja mudança de residência, até para uma residência melhor, seja na profissão, enfim. As mudanças sempre nos remete psicologicamente a entender que não sejamos ou não seremos capazes de lidar com aquilo que ainda não dominamos, né? Então, enquanto não temos habilidades, capacidades, nós temos receio de fazer tal ou tal tarefa. O fato é que toda mudança gera desconforto, já citado, a princípio, até que a pessoa a ela se ajuste e passe a registrar os benefícios alcançados com a alteração. Existe em cada um de nós uma taxa de comodismo que nos leva a crer que está bom do jeito que está. Isso é comum, né? É um hábito nosso. Ou seja, já vimos lá de trás, desde que nascemos, a fazer as coisas. Então, esse hábito leva-nos ao comodismo. Muitas pessoas só viajam para o mesmo lugar. Só faz o mesmo trajeto, né, o mesmo trajeto ou rota com o carro. Pega o mesmo ônibus, desce no mesmo ponto. Leem livros de mesmo gênero, né? Frequentam a mesma igreja, né? Nunca mudando de casa espírita ou de igreja, né? Estão tão habituadas a fazer as coisas da mesma forma que e outra, caminham na rua de uma tal forma, só olhando para a mesma direção ou só horizontalmente e não observando que tem coisas acima e tem coisas abaixo, tem coisas à direita e à esquerda. Então, o conjunto que nos apresenta de pessoas e coisas e situações é muito mais rico do que aquela rotina estabelecida, né? Mesmo assim, em casos inúmeros, até para sair da área do sofrimento, existe a dificuldade, o que faz com que se aleguem os impedimentos mais estranhos, desde a afirmativa de que sempre foi assim, até a conclusão de que isso ou aquilo está bom, né? Ou isso ou aquilo dói. Ora, quantas criaturas precisam fazer determinada cirurgia ou precisam passar por determinado procedimento médico e às vezes o medo, a insegurança, ou está doendo, mas deixa como está,
e os exames clínicos aí de rotina para as mulheres, para os homens, né? Tá bom como está, sempre foi assim, nunca tive problema, e vai deixando o tempo passar, né? Será que depois não colhem as surpresas do comodismo? Muitas vezes é comodismo, né? Não só o medo, a dor, o inconveniente do momento do procedimento médico, ou que seja, qualquer procedimento, mas mesmo os nossos direitos aí consagrados pela justiça, tem pessoas que por comodismo não procuram seus direitos trabalhistas, cíveis, né? Patrimoniais, e um conjunto como um todo. E aí, eis aí que a surpresa acontece, né? Deixam de lutar por aquilo que é direito, e deixando de lutar pelo que é de direito, também não cumprem os seus deveres, né? Por comodismo. A grande verdade, no entanto, é que nenhuma pessoa vem ao mundo para manter todas as coisas como estão ou como sempre foram. Viemos empreender mudanças que nos permitam dar passos à frente no caminho do aperfeiçoamento do homem para com Deus, né? Enfim, nós sabemos que todos aqui presentes já têm alguma noção da doutrina espírita. Todos nós somos conhecedores, num grau maior ou menor, da vida espiritual. Sabemos a nossa origem, sabemos por que estamos aqui, e por que vamos retornar, e para onde iremos, né? Enfim, isso causa alguns embaraços quando a gente conhece esse tipo de coisa, porque nos obriga a frear alguns comportamentos que temos, alguns comportamentos comodistas, ociosos, alguns comportamentos viciosos que temos, para que o homem, trabalhando, desenvolvendo outras habilidades intelectuais e afetivas, ele possa progredir mais. Sempre o objetivo da encarnação é o progresso da alma, ou do espírito, ou do homem. Tenham certeza disso. Nunca é estacionar, né, ou regredir. Sempre evoluir. Mesmo que a evolução para nós, encarnados, seja insignificante, mas às vezes para o espírito a mudança é muito maior do que ele julgava ser capaz de realizar. Todos temos compromissos com a renovação de nós próprios e do mundo em nosso redor. Agora, a renovação de nós próprios parece algo difícil, né, de realizar, porque nós não nos conhecemos, né? É mais fácil mudar o exterior, mudar a casa de lugar, o móvel de lugar, o carro de lugar, adquirir novos conhecimentos, né? Aí já está mexendo com o interior. Mas do que mudar hábitos, costumes que sabemos que são viciosos, né? E não virtuosos. Porque é tão cômodo fazer aquilo, ou estamos tão já automatizados, que não temos condição de avaliar quando aquilo está fazendo mal ao próximo e quando, antes de fazer mal ao próximo, está fazendo mal a nós mesmos, né? Isso aí são certas emoções que nós albergamos em nossos corações e nós alimentamos diariamente, porque eu sou assim, sempre foi assim, não vou mudar. Ora, eu sou japonês, italiano, eu sou espanhol, ou eu sou americano, ou eu sou chinês. Então, a raça é que daria, né, para o homem aquelas características. Só que nós espíritas sabemos que o espírito, ele mesmo é senhor de suas emoções, de seus sentimentos e de sua inteligência. Então, quem dá cólera, ciúme, impaciência, intolerância, é o próprio espírito, né? Ou seja, o próprio homem, que está nele essas emoções, e ele precisa mudar. Mas como ele mudar se ele não conhece? Então ele precisa fazer comparações, observações. Ora, se meu comportamento desagrada, por que meu comportamento desagrada? Por que desagrada a 1, 2, 3, 10 pessoas? Ora, se desagrada a uma só pessoa, talvez aquela pessoa, por alguma razão, não goste da minha pessoa. Mas de repente eu falo muito alto, ou eu sou muito franco, e a minha franqueza é tal que ela fere as pessoas. São características que nós temos que conhecer. Talvez a minha intolerância, eu querer tudo no momento exato, ou seja, tudo conforme
o meu mando, né? Ou ser ciumento em demasia, para tudo com todos, possessivo, tudo isso criam situações complicadas que o homem precisa transformar. Ele precisa entender essas emoções e precisa transformar. Para você transformar uma coisa, você precisa conhecer. E conhecendo, fica mais fácil dar os passos necessários à direção. Ora, o homem não pega um rio que está fora de seu curso, não põe o rio nesse curso e depois esse mesmo volume de água, essa massa líquida, não movimenta turbinas. Essas turbinas não geram energia elétrica, que não leva para as casas a energia elétrica, que põe em funcionamento equipamentos dos mais diversos, trazendo conforto para nós. Por que o homem é capaz de entender e transformar essas coisas, mas ele faz vistas grossas, ele prefere não enxergar a si mesmo para mudar, transformar. E essa transformação não é abrupta. E ele conhecendo, ele vai gradativamente, né, mudando um comportamento que é complicado por um mais fácil, menos complicado, né? Todos temos compromissos com a renovação de nós próprios e do mundo em nosso redor. Basta que o nosso olhar procure alcançar a saga dos humanos, desde a gruta à oca, a palafita, as tendas, até os gigantescos condomínios residenciais, verticais ou não, testemunhando a sede de transformação de que temos. Ora, o homem vai transformando, o espírito encarna, trabalha, progride, aplica sua inteligência, desenvolve sua inteligência, desenvolve mais aspectos morais, aí ele morre, ou seja, retorna à vida espiritual. Passado aí 50, 60 anos, um tempo maior ou menor, ele reencarna. E ele mesmo, dependendo de onde ele reencarnou, ele vai se beneficiar do progresso que ele também foi o autor. Por isso que o homem está sempre contribuindo, ele mesmo, para o progresso das coisas. Imagina que outrora habitássemos uma casa paupérrima. E morremos, outra pessoa veio, né, e melhorou esta casa. Também voltou à vida espiritual. E uma outra pessoa retornou da vida espiritual e melhorou mais as condições de habitação desta casa. Aquele que foi primeiro já reencarnou e já começa a usufruir, né, dos benefícios da transformação ocorrida no princípio e posteriormente. Mas o homem mesmo, retornando à casa espiritual, à casa terrena, ele, né, é o primeiro, um dos que se beneficiam, né, do progresso que ele mesmo foi um dos autores. Percebem? Quando a gente ajuda intelectualmente, ajuda fraternalmente o nosso próximo, o mundo fica melhor e nós, né, voltamos e continuamos o trabalho e nós nos beneficiamos também do progresso já realizado. Desde a nudez absoluta, as tangas, aos tapa-sexos, até as vestimentas mais robuscadas, ousadas e confortáveis da atualidade, tudo fala de modificação. Vamos pegar aí as roupas habituais que temos, as roupas específicas para se trabalhar em certas atmosferas. O homem que vai à Lua, o que está na órbita, usa uma determinada vestimenta. O que vai a outros astros é obrigado a criar uma atmosfera específica para ele simular as condições da Terra, né? Tudo isso está ali, transformações da inteligência do homem, que ele viu os materiais, ele viu os recursos todos e entendeu, pelo estudo que já fez, que fizemos, que vamos fazer, não vamos nos preocupar se não sabemos A, B ou C de uma determinada situação, mas quando reencarnarmos numa próxima vida ou nessa mesma, já vamos, né, começar a desenvolver para tais áreas profissionais ou até de interesse sem ser profissional, para o progresso, o despertar, né, da nossa inteligência. Coisa interessante. Quanto mais o homem usa a sua inteligência, mais ele conhece, óbvio, né? Isso permite ele separar o erro da verdade, o bem do mal, o virtuoso do vicioso. Essa ampliação de consciência permite a ele usar melhor o livre-arbítrio. Usando melhor o livre-arbítrio, ele causa menos prejuízo a si mesmo e aos seus semelhantes. Por isso que nós passamos por essas dificuldades todas na matéria, para que o espírito, ele, autor, né,
arquiteto das suas próprias construções, possa realmente ser o maior merecedor, né? Então, das jornadas a pé ou no dorso de animais aos dias da roda, dos barcos a vapor até os atuais transatlânticos e aeronaves que ligam os continentes em tempo recorde, encontramos estupendo movimento transformador. Do esquartejamento de animais devorados crus a céu aberto, como o rústico predador, até a cozinha mais fina e sofisticada dos tempos modernos, vemos a beleza do espírito transformador da humanidade. Não é assim? Quem poderá dizer o contrário? Né? Por mais que a gente veja coisas, né, absurdas aí afora, mas são coisas ilusórias. Machucam, ferem, parece que o homem não tem realmente uma alma divina, mas são apenas transformações que o Espírito está passando. Como está na parábola do filho pródigo. Saímos da casa do pai, simples e ignorante, né? E passamos por diversas transformações, progressos. Retornamos nus, sem nada. E somos recepcionados pelo Pai, ou seja, Deus, já com uma alma mais purificada. Então, essa parábola de Jesus é muito mais ampla do que nós imaginamos e reflete o progresso, a transformação do Espírito quando sai das mãos do Criador, ingressa, né, nos mundos de provas e expiações, nos mundos inferiores, depois nos mundos mais puros, ele retorna Senhor de si. E é recebido com pompas, né? E é recebido assim, como um filho realmente querido. Imagina, né? Por aí nós conhecemos e já vislumbramos a grandiosidade que é Deus, o seu amor, a sua misericórdia para com todos. E por que nós, aqui em pleno 2016, aqui no Brasil, com alguns problemas afetivos, alguns problemas financeiros, alguns problemas, eu sei, de saúde, que são complexos, vamos temer, né? Se tudo passa. Da morte de Jesus até os dias de hoje se passaram 2015 anos. Até então, quantos milhares de anos existiu para trás? E a alma humana estagiou por todas essas etapas. Quem sabe um de nós não estagiamos por essas etapas todas? Não é? Então por que temer, né? Enfim, o problema não é para a gente sentir pequeno, diminuído, inferior, insignificante. Não é para a gente achar a última das criaturas, não. A dor, as lágrimas, as dificuldades, vicissitudes, ou seja, o sofrimento como um todo, ele é educacional, ele é reparador, ele é elemento de progresso que nós temos que usar a nosso favor. É um elemento transformador, né? E quantos de nós pensamos assim? Porque tudo que sai da nossa zona de conforto, principalmente dor, não importa qual é o campo que ela está atuando, a gente foge, né? Isso faz parte da nossa natureza. O nosso instinto de conservação faz com que a gente afaste daquilo que nos cause dor e sofrimento. Mas com a condição intelectual que nós temos, com o conhecimento da vida espiritual que já possuímos, entendemos que a dor ela é apenas uma questão de ótica. Basta que você entenda o que ela está querendo nos mostrar, o que ela está querendo reparar e o que temos que observar e não observamos. Como aplicamos os recursos até aquele momento, né? Ora, o homem que sabe que o cigarro tem mais de 3.000 elementos tóxicos e ele insiste em fumar diariamente, sabe que o álcool causa grandes danos ao corpo físico e ao corpo espiritual, e continua usando. Ora, para ele, a zona de conforto é usar o cigarro, o álcool, os entorpecentes, é usar
tudo que causa um certo conforto, um bem-estar para ele. Então ele está pensando no momento presente. Mas lá na frente vem as cobranças. Né? As cobranças, como serão elas? Ilustrando um exemplo próprio, né? Há muitos anos, por volta de 2000 mais ou menos, eu tinha, acho que muitos de nós temos o problema da bendita gastrite, e era acompanhada da bendita esofagite. E após passar pelo médico, fiz lá todos os exames desconfortáveis, né, para o médico ter o diagnóstico, e ele chegou em mim e falou assim: você tem duas opções. Você faz a cirurgia, né, para corrigir o diafragma, né, a hérnia de hiato, né, que é uma válvula que liga o esôfago ao estômago, ou você toma o remédio ao longo da sua vida, correndo o risco de ter um câncer de esôfago. O que você quer? O homem de ciência, né, que estava acostumado a fazer várias cirurgias desse porte, estava acostumado a ir todo ano 2, 3 conferências médicas, né? Eu falei, vamos pela opção que é mais dolorosa, aparentemente para mim, que era realmente passar pela cirurgia. Graças a Deus, passaram aí já 15 anos, eu não sei mais o que é gastrite, esofagite, esse negócio todo. Fiz depois os exames endoscópicos, né, para saber como é que está, mas está tudo bem. Percebam? Opções que nós fazemos. Há pessoas que recebem diagnóstico médico, úlcera, e o medo da cirurgia é tão grande que não fazem. Desenvolve o câncer ou uma hemorragia que leva a óbito, né? E aí? Tudo é questão de escolhas, e as escolhas nos levarão a transformações. Transformações para o bem ou para o mal, né? Continuando, nós falamos aí do esquartejamento, né, dos animais, né? Ou seja, a evolução do homem na Terra. No que diz respeito, porém, à renovação na área da vivência moral, ainda encontramos as emboscadas traiçoeiras à moda dos felinos. Vemos em tanta gente o mimetismo, ou seja, adaptados a uma realidade, promovidos pelo medo ou pelos interesses imediatos que geram comodismo nas posições terrenas. Óbvio, né? Tudo que está aí é para gerar comodismo. Uma outra situação. Quando ligamos o aparelho de televisão, sintonizamos naqueles canais que só falam em crimes, parece que o mundo é feito de crimes. Não é isso? Se nós ligamos para uma central de atendimento e solicitamos o setor de reclamação, lá só receberá reclamações. Aquele que está trabalhando e cuidando das reclamações, acha que o mundo só tem reclamações. Não é? Dependendo de como nós estamos, nós vamos ver o mundo segundo aquela cor. Ora, num dia de sol não colocamos os óculos escuros para atenuar a luz solar e podermos enxergar um pouco melhor? Se colocarmos um óculos marrom, as coisas terão um tom marrom, né? Terá um cenário marrom. Se colocarmos um azul, melhorou, ficou mais bonito, ficou azulado, né? Se colocarmos um óculos negro, não enxergaremos nada. Se colocarmos um cor de rosa, né? Então as escolhas que fazemos poderão ter cores diferenciadas, mas toda vez que nós escolhemos, nós vamos colher o que plantamos ou o que escolhemos. Bom, se as escolhas foram boas. Ruins, se as escolhas foram ruins. Ou seja, o nosso momento presente, a zona de conforto, o conformismo que nós nos encontramos, o egoísmo, a vaidade, o orgulho que nos encontramos, é que ditará o que vamos receber lá na frente. Muito bem. Interesses imediatos que geram o comodismo das posições terrenas. Ainda é o mesmo o impulso de mentir para obter o falso lucro ou para incriminar os inimigos ou as pessoas indesejáveis. Ainda se mata o semelhante para escoar o ódio que encharca a alma ou para exibir um poder inverídico sobre os outros, sobre as variadas situações da vida, o que é lamentável. Basta pegar as fitas do cinema, né? O cinema, a televisão, as novelas como um todo, e o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia talvez não seja tão rápido quanto o cinema o teatro e a televisão, as novelas. Mas nós praticamos tudo isso ao longo da nossa vida. E nem percebemos quando a dor vem e nos cobra, né? Às vezes
pega a gente de uma surpresa assim, ou abruptamente, que a gente nem atina. Puxa, aconteceu, Deus é ingrato, né? Será? E a ingratidão que nós cometemos lá atrás para conosco e para com o nosso próximo? Cabe-nos, pois, procurar a própria transformação para o melhor, fazendo esforços para superar limites, para ascender sempre mais alto em todas as esferas da nossa atuação, sem nenhum interesse em prejudicar ou diminuir os nossos semelhantes. A nossa ascensão tem que ser de tal maneira que a gente não prejudique o nosso semelhante. Por isso nós temos que observar, nós temos que comparar, saber quais são os nossos direitos e nossos deveres. Conhecendo direitos e deveres, a chance de você errar é pouca, é menor. Quando você vê uma pessoa cometendo atos que ela está pondo em prejuízo a ela mesma, então é até louvável chamá-la em particular e você mostrar a ela, olha, o seu comportamento pode não realmente levar a situação agradável para você. Se prejudica mais de uma pessoa, manda, né, o bom senso e que a gente alerte também a pessoa, a ela mesma, e não deixe visível a todas as pessoas. Sempre o cuidado de você mostrar, em particular, os erros. Né? Agora, as situações que extrapolam o nosso controle, e nós temos que entender que há leis que estão agindo, humanas e espirituais, que cumprirão, né? Ou seja, trarão a pessoa que está fora das leis a um endireitamento, ou seja, a observação das leis humanas, a observação das leis divinas. Esse cuidado temos que ter, para não sairmos julgando sem conhecimento de causa. A espiritualidade, melhor que nós, ou seja, os espíritos bons, puros, antes de tomar qualquer partido, eles estudaram, eles já conheceram, né, todos os detalhes daquele que ele está ajudando. E muito provavelmente, e assim nos diz as obras de André Luiz, que primeiramente eles vão procurar auxiliar aos espíritos infelizes, que também foram vítimas outrora. Então eles vão buscar nesses irmãos infelizes, que muitas vezes no momento são algozes, buscar tocar os seus corações, porque eles já estão em condições de sair daquela situação negativa. Então vão buscar nas brechas do seu íntimo a condição, o momento certo, a oportunidade para tirá-los das trevas. Interessante, quando se trata de afetos, eles vão buscar, geralmente, os entes queridos do coração desses irmãos, para que tocados, porque o criminoso também ama o seu semelhante, né? Pelo menos aquele que ele devota sentimento bom e elevado, né? Então ele vai buscar trabalhar no coraçãozinho dessa pessoa, mostrando essas criaturas que são queridas a eles, para que eles percebam o mal que eles estão fazendo ao semelhante. Entenda o seguinte, que estando fora da matéria, o homem pensa de forma diferente. E lá na espiritualidade, já por alguns anos, ele sabe que não deve mais permanecer em seus corações a inveja, o ciúme, o ódio, o egoísmo, a sede de vingança. E ele se propõe realmente a transformar. Então, primeiro reconheceu pela culpa, já sentiu arrependido, obteve o perdão de Deus, e Deus quer que ele repara. Aí a transformação se faz entrando na vida material, ou seja, na encarnação, para que ele consiga, sendo recebido como filho, ou como pais, ou como irmãos, eles possam realmente amar a si mesmo e um ao outro, né? Aí a transformação vai se operando gradativamente, né? Então, a nossa transformação depende de nós, sabendo tudo isso que já falamos, com base no texto, e muitas outras coisas que já conhecemos com base na nossa experiência de vida. E trilhar sempre por caminhos que nos levem ao bem, nos levem à caridade, nos leve a Deus, acima de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Obrigado, paz a todos.
achar o texto aqui para outro usar, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Esclarecer alguma dúvida? Não fica com vergonha, viu? Não tem pergunta na internet. Rodai, todo trabalho exige esforço, né? Toda mudança exige trabalho, uma vontade muito grande de mudar. Ok. Né? E nesses processos todos tem alguns momentos em que você pensa assim, eu não vou ter forças para isso. É muito difícil para mim. Certo. Nesses momentos a gente tem que pedir ajuda. Com certeza. Então, nós temos que aliar, além da nossa vontade também, a certeza que seremos apoiados nessas mudanças. E essa transformação será uma transição mais fácil. Com né? certeza. Então, nesses momentos, não é só nesses momentos, né, mas todos os momentos lembrarmos que Deus está no comando, que Deus está nos ajudando, que os bons espíritos estão ao nosso lado nos orientando. Né? Não só em todos os momentos, mas quando você coloca vontade, você realmente quer mudar, quer transformar, quer fazer as mudanças, você será apoiado. Mesmo nas dificuldades, sempre alguém vai estar nos apoiando. A ajuda vem. Né? Só pedir que a ajuda vem. Né? A ajuda mas vem. você tem que fazer a sua parte. Né? Com certeza. E qual é a nossa parte? É realmente olhar o problema de frente, né? Entender que ele está ali presente e ele está pedindo que tenhamos ações. E sabendo nós, espíritas, sabemos que todos temos um anjo da guarda. Essa voz que nos fala a nossa consciência, que nos convida a termos ânimo, nos convida a fazer uma prece a Deus, nos convida a refletir mais, mas principalmente os nossos anjos da guarda incutem em nós pensamentos positivos, nos envolve com sentimentos elevados e nos projeta para fazermos essa ligação superior que é a prece com Deus, pedindo ao Pai forças, paciência, para que as coisas mudem. Mas é preciso que hajamos, né? Aí sim a coisa muda. O homem está morrendo de fome. Ele prefere morrer de fome ou ele prefere deixar o orgulho do lado, a vaidade do lado, bater a porta e pedir, como você disse, auxílio, ajuda ao seu semelhante. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem até uma passagem ali, que um homem está perdido no deserto. Então ele está lá morrendo de sede. Né? Ele está lá rastejando já nas últimas. Mas eis que ele está só fisicamente, mas não está só porque tem a presença espiritual. O bom espírito já viu que a alguns metros à frente há um oásis, há uma fonte de água. E ele intui, né? E inspira aquele homem a caminhar em tal direção, reunindo forças, coragem, caminhando em tal direção que ele encontrará na água, para ele poder realmente se retemperar. E ele faz isso. Reúne forças, vai lá e consegue alcançar a água. Mas qual é o primeiro pensamento daquele homem? Que belo pensamento eu tive, né? E consegui achar. Só que o pensamento não foi dele. A vontade foi dele, sim, e a força para se locomover foi dele, mas o pensamento foi do espírito. Ele deveria ter dito: que bom pensamento eu tive, que bela intuição, né? Que Deus abençoe a mim, abençoe ao espírito, que Deus abençoe a todos, né? Mas sempre quando a solução chega de uma forma inesperada, tem sempre alguém por trás. E aí nesse instante vamos agradecer o auxílio recebido. Obrigado, né, por ter me ajudado. E se nós não vemos soluções para as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, vamos pedir a Deus: Senhor, me ajude. Lembre-se, quem bate a porta, ela abre. Quem procura, acha. Né? Mas para isso é preciso ter mérito. O mérito, ele é produto do trabalho, sempre voltado ao bem. Quanto mais bem fizermos, maior é o mérito. Né? Obrigado a todos. Então, uma boa tarde a todos, um bom final de semana.
e que reiniciamos aí 2016 não na faixa mental negativa de muitas pessoas, mas na faixa mental positiva, que tudo muda para melhor. Mas na sabedoria divina é preciso que o homem experimente a falta de recursos para ele poder dar valor nos recursos que tem. Obrigado a todos. Agradece mais uma vez as palavras de todos ditas hoje. E a gente, nesse momento, vamos agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, o carinho, às vezes o remédio que recebemos para o alívio das nossas dores. Mas nesse momento, é o momento das vibrações, aonde vamos doar aquilo que temos de melhor. Somos todos filhos de Deus. Então, desta forma, todos nós temos a luz, o amor dentro de cada um de nós aqui. Vamos pensar nesse planeta tão bonito, dessa natureza tão bela, mas as pessoas ainda tão necessitadas em tantos locais, em tantos países, nesse nosso país, que ainda precisam do auxílio, que ainda precisam da saúde, cuidados especiais a cada um desses seres que se encontram nessas trevas, mas que possam perceber a luz ao lado de cada um deles, que possam receber o amor, a paz, a tranquilidade, para que se fortaleçam em sua caminhada, nos hospitais, em todos os leitos de dor, nos orfanatos, asilos, às vezes seres abandonados por seus familiares que necessitam do amor, do carinho e do amparo, e que tenham força para vencer. A todos os dirigentes de todos os países que reconheçam e entendam suas reais funções e a sua real missão nesse planeta, para que possam fazer da fraternidade, da caridade, do amor o seu caminho, a sua luz a todos os necessitados do planeta. A esse país abençoado, que nos recebe, que nos ampara e que não falta nada. Que tenhamos o respeito, o amor, a dedicação. Que trabalhemos todos os dias de nossas vidas com amor, sem a crítica exagerada, sem a raiva, mas que trabalhemos unidos por uma causa maior. Um país abençoado por Deus. Obrigado, Senhor, que leve este amor aos nossos lares, às nossas casas, aos nossos filhos, aos que não puderam vir aqui hoje, nesta tarde, que recebam da mesma forma esse amor e esse carinho que nós estamos aqui recebendo. E que cheguemos em nossos lares hoje com a esperança e o sorriso de dias melhores. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Graças a Deus. Vamos guardar mais um pouquinho. A gente vai chamar para os passos também.